história do homem que passou 48 anos preso injustamente. Essa é considerada a sentença injusta mais longa da história dos Estados Unidos. Mas, afinal, como descobriram que ele era inocente? 48 anos separam estas duas imagens. A primeira foto mostra Glenn Simons com 22 anos no dia em que ele foi preso, em 30 de dezembro de 1975. A segunda mostra Simons com 71 anos no dia em que ele foi libertado e declarado inocente. Mais do que o tempo, entre as duas fotos existe uma história que fala de violência, morte, erros judiciais e injustiça. Glenn Simons era um jovem estudante quando foi condenado pela morte de uma balconista durante um assalto a uma loja de bebidas no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Dias depois, Simons e outro jovem chamado Don Roberts foram reconhecidos por uma outra moça que também foi baleada durante o assalto. Na época, os dois foram condenados à pena de morte e só não foram executados porque, pouco depois, a pena de morte foi abolida pela Suprema Corte em alguns estados americanos, entre eles Oklahoma. A sentença foi trocada, então, para prisão perpétua sem direito à apelação. Durante todo o tempo em que esteve preso, Glenn Simons sempre afirmou que era inocente e que estava em outra cidade quando o crime aconteceu. Mesmo assim, ele provavelmente teria passado o resto da vida na prisão se não fosse um projeto que existe nos Estados Unidos e investiga decisões judiciais controversas. Os promotores que fazem parte do projeto descobriram que a única prova contra Simons era o reconhecimento feito pela vítima baleada. Os investigadores descobriram também que a jovem teria apontado, além de Simons e Roberts, outros 4 suspeitos como autores do crime. Mas, na época, os promotores não compartilharam essas informações com a defesa de Simons e omitiram esses fatos durante o julgamento. Nas últimas décadas, os advogados de Simon pediram por várias vezes a revisão do caso, até que esse ano uma juíza concordou com a revisão. E na última terça-feira, ele foi declarado inocente de todas as acusações. Ele leu a sentença aliviado. A corte declara que o crime pelo qual o senhor Simons foi condenado, sentenciado e aprisionado não foi cometido por ele. O outro homem preso com ele, Don Roberts, já havia conseguido a liberdade condicional em 2008. Ao todo, Simons ficou 48 anos, 1 mês e 18 dias na prisão. E entra para a história como o homem que passou mais tempo preso injustamente numa penitenciária americana. No Brasil, um caso semelhante também colocou um homem atrás das grades injustamente. Você roubou o posto de gasolina. Eu falei, o quê? Apontado pelos funcionários do posto, seu Chico foi condenado a 7 anos de prisão por roubo. Passou 7 meses na cadeia, mas uma advogada questionou a pena por falta de provas. O judiciário ainda insiste em dizer que a pessoa sofreu uma violência e isso aumenta a chance dela ter certeza do que ela está falando, né? Mas é o contrário. Na verdade, são elementos que aumentam a chance do erro. Seu Chico foi inocentado e recebeu R$60 mil de indenização do Estado. No estado de Oklahoma, a indenização para esse tipo de caso pode chegar até $175 mil, o equivalente a cerca de R$850 mil. Um valor pequeno, perto de uma vida livre. Para Simons, a liberdade significa apenas uma coisa: sou um abençoado. Um abraço.